Isabela de Oliveira Nardoni era uma menina de 5 anos, esperta e cheia de vida. Amigos e familiares a descreviam como uma criança feliz, cheia de energia e risadas. O mundo dela, no entanto, era dividido pela separação de seus pais, Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni. Isabela morava principalmente com a mãe, Ana Carolina, que a amava profundamente. O laço entre elas era forte, uma fonte de estabilidade na curta vida de Isabela. Os fins de semana, contudo, eram frequentemente passados com o pai, Alexandre, conforme o acordo de guarda. Essas visitas deveriam ser um momento de conexão entre pai e filha, uma continuação do relacionamento deles apesar da nova configuração familiar. Mas essas visitas também colocavam Isabela na órbita da nova família do pai. Alexandre Nardoni havia se casado novamente. Sua nova esposa era Ana Carolina Jatobá, e juntos eles tinham 2 filhos pequenos. Isabela era, portanto, enteada e meia-irmã nessa família reconstituída. Embora famílias reconstituídas possam ser fontes de amor e apoio, também podem ser ambientes carregados de emoções complexas e ressentimentos em potencial. Relatos e investigações posteriores sugeririam que o relacionamento entre Ana Carolina Jatobá e sua enteada, Isabela, estava longe de ser harmonioso. Sussurros de ciúmes, de uma madrasta que talvez visse a criança como uma lembrança indesejada do passado do marido, começaram a surgir. Essas tensões latentes se tornariam um foco crucial à medida que a investigação da morte de Isabela avançava. A dinâmica na casa dos Nardoni durante as visitas de Isabela era complexa. Para uma criança, navegar pelo cenário emocional de uma família fragmentada, com madrasta e meio-irmãos, pode ser desafiador. Isabela era, segundo todos os relatos, uma criança que ansiava por carinho e normalidade. No entanto, o ambiente em que ela entrava naqueles fins de semana era supostamente tenso. As interações entre Jatobá e Isabela eram alegadamente marcadas por uma frieza, se não hostilidade declarada, por parte da madrasta. Essa suposta animosidade seria mais tarde explorada como um possível fator contribuinte para os trágicos eventos que se desenrolaram, pintando o quadro de uma menininha presa numa teia de tensões adultas. O contraste entre a vida de Isabela com sua mãe e suas visitas à casa do pai tornou-se um pano de fundo comovente para a tragédia. Com Ana Carolina Oliveira, Isabela vivia em um lar principal acolhedor e amoroso. As visitas de fim de semana, destinadas a fortalecer seu relacionamento com o pai, em vez disso a colocavam em um cenário onde atritos latentes fervilhavam. A segurança e a proteção que uma criança deveria sentir na presença do pai e da família dele foram tragicamente comprometidas. Essa dinâmica familiar fragmentada, com seus ressentimentos ocultos e conflitos não ditos, formou o contexto crucial para entender o horror que estava por vir. Um horror que roubaria a alegria e o futuro de Isabela para sempre. Logo após a queda de Isabela, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá apresentaram uma versão dos fatos que parecia simples, embora apavorante. Eles alegaram que um invasor desconhecido teria violado a segurança do apartamento deles, no 6º andar. Esse agressor fantasma, segundo eles, seria o responsável pelo ato terrível de jogar Isabela pela janela. De acordo com seus depoimentos iniciais, Alexandre estacionou o carro na garagem, subiu com os 2 filhos pequenos do casal e depois voltou à garagem para ajudar Ana Carolina Jatobá a levar Isabela, que supostamente estaria dormindo,
para dentro do apartamento. Foi ao entrarem, disseram eles, que descobriram a desordem e a ausência de Isabela, percebendo rapidamente que ela havia sido jogada. Essa narrativa de uma invasão violenta ao domicílio tinha um propósito claro: colocar Alexandre e Ana Carolina como vítimas, cuja filha havia sido cruelmente arrancada deles por um estranho mal intencionado. Eles descreveram uma cena de violação, a santidade do seu lar estilhaçada. O detalhe da tela de proteção da janela cortada foi apresentado como prova dessa entrada ilegal. Numa cidade como São Paulo, onde a criminalidade é uma preocupação constante, a história de um invasor audacioso, embora chocante, poderia inicialmente parecer plausível para alguns. Eles se apegaram a essa versão, repetindo-a para os primeiros policiais que chegaram ao local, para as equipes de emergência e, mais tarde, para o mundo inteiro, à medida que a mídia cobria intensamente o caso. No entanto, desde o início, investigadores experientes tiveram suas dúvidas. A história, embora dramática, tinha elementos que não se encaixavam bem com os cenários típicos de invasão de domicílio. Detetives tarimbados são treinados para procurar inconsistências, detalhes que fogem aos padrões criminais conhecidos. A ideia de um invasor arrombando um apartamento ocupado no 6º andar, ignorando outras 2 crianças pequenas e mirando especificamente em Isabela, apenas para jogá-la pela janela, em vez de sequestrá-la ou roubar objetos de valor, pareceu peculiar para alguns. A precisão do corte na tela também logo levantaria suspeitas. Parecia muito bem feito, muito deliberado para um ato apressado e desesperado de um agressor desconhecido. O público, inicialmente abalado com o choque da trágica queda da criança, recebeu essa narrativa do invasor. Por um breve período, o medo de um criminoso sem rosto, capaz de cometer tamanha atrocidade, tomou conta da comunidade. Mas os investigadores já estavam apurando mais a fundo, desmontando a versão do casal. O choque inicial rapidamente deu lugar a um processo metódico de coleta de provas e análise crítica. A história do invasor fantasma, criada para desviar suspeitas, logo desmoronaria sob o olhar atento da ciência forense e do trabalho determinado da polícia. As sombras no apartamento dos Nardoni começavam a se dissipar, revelando um cenário muito mais perturbador. Assim que a investigação da morte de Isabela Nardoni começou, o apartamento no edifício London se transformou de um lar em uma meticulosa cena de crime. Peritos forenses tomaram conta da residência, com a tarefa de revelar o testemunho silencioso das evidências físicas. Uma das primeiras e mais gritantes contradições da teoria do invasor foi a completa ausência de quaisquer sinais de arrombamento. A porta da frente estava intacta, e não havia indicações de que fechaduras tivessem sido violadas ou portas arrombadas. Isso imediatamente lançou uma grande sombra de dúvida sobre as alegações de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá de uma invasão violenta por um agressor desconhecido, tornando a versão deles cada vez mais difícil de sustentar. A tela da janela do quarto de Isabela, que o casal afirmou ter sido cortada pelo invasor, tornou-se um ponto central da análise forense. Os investigadores notaram que a tela não estava rasgada ou rompida de qualquer jeito, como se esperaria em uma luta violenta ou uma entrada apressada. Em vez disso, havia sido cortada com um instrumento afiado, com uma nitidez e precisão que sugeriam uma ação deliberada. Calma. Essa descoberta foi crucial. Sugeria fortemente que quem quer que tenha cortado a tela teve tempo e compostura para fazê-lo com cuidado, um detalhe que não se alinhava com o perfil de um invasor em pânico.
A natureza desse corte descartava um agressor externo e apontava para alguém de dentro do apartamento. Talvez a evidência mais contundente tenha vindo dos vestígios do próprio sangue de Isabela. Gotículas e manchas foram descobertas em vários locais dentro do apartamento, não apenas perto da janela de onde ela caiu. Sangue foi encontrado no quarto dela, no chão, e, crucialmente, vestígios também foram achados em uma toalha e nas roupas de Alexandre Nardoni. Além disso, o sangue de Isabela foi detectado no carro da família, o veículo usado para transportá-la ao prédio do apartamento naquela noite fatídica. Essa ampla distribuição das evidências de sangue sugeria fortemente que Isabela havia sido ferida antes de cair pela janela, indicando que uma agressão havia ocorrido dentro do apartamento e, potencialmente, até mesmo no carro. O laudo da autópsia entregou as peças finais e devastadoras do quebra-cabeça. Isabela não morreu apenas devido à queda. Os legistas encontraram sinais claros de ferimentos anteriores. Ela tinha hematomas na cabeça e no corpo, arranhões no pescoço e, o mais significativo, evidências de asfixia. A conclusão foi estarrecedora. Isabela havia sido agredida e estrangulada antes de ser atirada da janela do 6º andar. Ela ainda estava viva, embora provavelmente inconsciente, quando foi empurrada ou deixada cair. Essa sequência de eventos, meticulosamente reconstituída pela ciência forense, pintou um quadro horripilante de brutalidade e contradisse diretamente a versão do casal sobre o invasor, direcionando a suspeita firmemente para aqueles que estavam dentro do apartamento com ela. Gap 2 is